Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar o assunto estrutura e formação de palavras. E aí se liga só, tem aqui o nosso material de apoio para vocês, falando da estrutura do morfema. Porque vamos lá, lembra que no iniciozinho, quando a gente falou lá na aula de classes gramaticais, eu disse que a análise textual só é feita depois de uma análise gramatical e que tudo começa num camarada chamado morfema. Então, uma palavra ela pode ser dividida em partes menores e cada pedacinho ali só foi dividido porque tem uma significação. E este pedacinho menor eu chamo de morfema. Só que os morfemas são conhecidos por outros nomes mais tradicionais, como já sabemos, afinal de contas, vimos um pouquinho lá. Então, primeiro aqui, ó, radical, é a parte principal da palavra que normalmente não muda com as flexões de gênero, número, pessoa, tempo e modo. Aí, exemplo, o radical de cantar é cante. Elemento comum a canto, cantasse, cantávamos e por aí vai. Agora, nós temos também os afixos. É o termo geral que abrange prefixo e sufixo. O prefixo é aquilo que vem antes, o sufixo é aquilo que vem depois. Então, quando eu digo ó, afixos, eu estou englobando aí tanto prefixo quanto sufixo. Aí, olha aqui, ó. Prefixo é o afixo que vem antes do radical e sufixo é o que vem depois do radical. Então, aqui em desfazer e na palavra infeliz, nós colocamos prefixos. E na palavra brasileiro e na palavra felizmente, nós colocamos sufixos. Agora nós vamos falar em relação às desinências. E aí você vai observar, ó, são morfemas que se colocam após os radicais. As desinências podem ser nominais, desinência de gênero e desinência de número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, ou podem ser verbais, e aí nós teremos a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Nessa número pessoal, eu vou mostrar se o verbo está no singular ou no plural em relação ao número, e em relação à pessoa, são as pessoas do discurso, e nós temos 3 possíveis pessoas no discurso, a primeira, a segunda e a terceira, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E em relação à desinência modo temporal, quando a gente fala em modo, nós temos o modo indicativo, que é aquele que indica um fato, aquilo que é real, o subjuntivo que trabalha com a possibilidade, com a hipótese, e o imperativo, que é aquele que trabalha com a ordem, com o comando. E em relação ao tempo, nós temos aquelas 3 premissas gerais, passado, presente e futuro, que atualmente a gente chama de pretérito presente e futuro, que aí depois a gente vai ramificando. Agora, olha aqui, desinência nominal. Meninas, menin é o radical, que é a base da palavra. O a é a desinência de gênero, para mostrar que se encontra no feminino e não no masculino. O S é a desinência de número para mostrar que está no plural e não no singular. Depois, juntássemos, eu tenho o junte, que é o radical, eu tenho o A, que é a vogal temática, eu tenho o C, que é a desinência modo temporal, para mostrar que está no subjuntivo, e eu tenho o mos, que é a desinência número pessoal, para mostrar que está na primeira pessoa do plural. Agora, e a tal vogal temática? É a vogal que sucede o radical de verbos ou nomes. Em verbos, indica a conjugação a que pertencem. Então, ó, estrela, cantar, vender, partir. Se tem o a, primeira conjugação. Se tem o é, segunda conjugação. Se tem o i, terceira conjugação. E aqueles verbos terminados em OR fazem parte também da segunda conjugação. E o tema, o que é o tema? É a junção do radical com a vogal temática. Então aqui, ó, canta, que vem de cantar, é cante, radical, mais a vogal temática. Vender, tem vende,
que é o radical, mais E, que é a vogal temática, e da Wende. Então, nesse momento, o que eu tenho aqui? O tema. Agora, finalmente, os nossos processos. Processos de formação de palavras. São mecanismos internos à própria língua que permitem criar novas palavras a partir de palavras pré-existentes. Um exemplo é a adição de determinados elementos, chamados, como veremos, de sufixos, ao final das palavras. Assim, com o acréscimo do sufixo eba, formam-se termos novos como natureba ou mistureba. Com o acréscimo de eiro, formamos palavras como brameiro ou marqueteiro. É claro que depois de criadas, muitas palavras passam a ser usadas regularmente e as pessoas se acostumam a elas, deixando de senti-las como neologismos. Assim, a grande maioria das palavras com eiro está longe de constituir neologismo. Basta pensar em chaveiro, jardineiro, pedreiro e cinzeiro. Agora, se liga aqui. Processos de formação de palavras. A língua portuguesa conta com uma série de processos empregados para criar novas palavras, a partir de palavras pré-existentes. Dividiremos esses processos aqui em 3 grupos. Processo de formação de palavras, derivação, composição e outros. Mas para você, o que importa? Principalmente a derivação e, em segundo plano, a composição. E agora a gente vai entender como é que esse negócio funciona. Primeiro aqui você vai anotar, ó, derivação. Derivação é o processo pelo qual formamos novas palavras que são, no caso, as derivadas, a partir de palavras já existentes na língua. Estas são as que chamamos primitivas. Então vamos aqui, galera. Ó. Nesse momento, eu defini a derivação. E a derivação ela tem 6 processos. 6 processos. Nós temos aquilo que chamamos de derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, derivação regressiva ou deverbal e a tal derivação imprópria ou conversão. E agora a gente vai ver como é que esses processos funcionam no final das contas. Então vamos lá, ó. Você já anotou essa observação e agora nós vamos começar a nossa brincadeira. Vocês vão lembrar que agora há pouco mencionamos os tais afixos, que nós dividimos em prefixos e sufixos. Prefixos é aquilo que a gente coloca antes na palavra e sufixos são os elementos que nós colocamos depois da palavra. Aí você vai perceber que existe uma derivação progressiva, que é exatamente quando eu acrescento algo na palavra e ela vai aumentando. Vamos pegar, por exemplo, a palavra leal. A palavra leal, eu vou botar aqui no cantinho, ela não tem processo de formação de palavras. Ela não tem. Ela veio do latim exatamente deste jeito. Então, ela não foi formada por nenhum processo de formação de palavras. Aí, agora, nós vamos começar a entender quem são esses afixos e sufixos que vão entrar nas estruturas e que vão entrar em 4 tipos de formação. Aí, a gente vai colocar aqui a derivação prefixal,
Aqui, a derivação sufixal. Aqui, a derivação prefixal e sufixal. E aqui, a derivação parasintética. Beleza? Então, vamos lá. Nesse momento, galera, eu vou pegar a palavra leal e já que vou fazer uma derivação prefixal aqui, ó, eu vou colocar algo antes dela. Então, eu vou colocar um prefixo, ó, desleal. Com isso, eu formei aquilo que eu chamo de derivação prefixal. Só que isso daqui é muito tranquilo, ó. Eu coloquei um elemento antes, pré, então derivação prefixal. Agora, e se eu colocar depois? Por exemplo, formando a palavra lealdade. Eu agora coloquei o que eu chamo de sufixo, porque veio depois da palavra. Então, formamos a tal derivação sufixal. E cá entre nós, derivação prefixal e sufixal não derrubam ninguém. Onde é que o bicho pega? Aqui na prefixal e na sufixal, com a parasintética. Pois neste momento, nós vamos colocar tanto prefixo quanto sufixo na palavra. E isso, às vezes, confunde a cabeça do candidato. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui na 3 e vou colocar deslealdade. E na 4 eu vou colocar entardecer. Agora eu quero que vocês entendam. A palavra de origem em deslealdade é a palavra leal. A palavra de origem em entardecer é a palavra tarde. Beleza. Agora, o que me faz dizer que deslealdade é prefixal e sufixal e o que me faz dizer que entardecer é uma derivação parasintética? É porque na derivação prefixal e sufixal, o processo foi feito de forma aleatória. E na derivação parasintética, o processo foi feito de forma simultânea. O que de fato isso quer dizer? Vamos lá, vamos entender. Eu tenho aqui, ó, uma palavra, ó. Isso aqui é uma palavrinha. Não, vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é uma palavra, né? É a palavra de origem. Aí na derivação prefixal e sufixal, eu vou colocar tanto prefixo quanto sufixo. Só que eu vou colocar de forma aleatória. Tanto faz se eu coloquei o prefixo ou o sufixo primeiro. Tanto faz quem entrou primeiro ou quem entrou depois, tanto faz. Então, neste momento, se eu coloquei de forma aleatória, se tanto faz quem entrou primeiro, quem entrou depois, isso significa que eles não têm uma relação de dependência entre eles. Eles são independentes. Então, posso retirar um ou retirar o outro e não vai haver problemas. Então, aqui, quando você pega deslealdade, tira o prefixo. Lealdade é uma palavra que existe? É. Agora, tira o sufixo. Desleal é uma palavra que existe? É. Então, com isso, eu mato que é uma derivação prefixal e sufixal. Já em entardecer, nós temos a tal derivação parasintética. O que vai acontecer ali? Eu tenho a palavra de origem e vou acrescentar prefixo e sufixo, só que agora de forma simultânea. O que isso significa? Que eu vou chapar, ó, pá, ao mesmo tempo na palavra. E isso vai fazer haver uma relação de dependência. Eu não vou poder retirar o prefixo nem o sufixo. Então, se liga só, se eu retirar o prefixo, tardecer existe? Não. Se eu retirar o sufixo, ó, em tarde existe? Não. Do jeito que está aqui, não. Então, neste momento, eu matei que é uma derivação parasintética. Estas 4 aqui podem ser chamadas também de derivação, galera, ó, progressiva. Então, essas 4 são derivações progressivas. O que significa isso? Muito simples. É que a palavra progride, ela aumenta. Pode ver que desleal é maior que leal, lealdade é maior que leal, deslealdade maior que leal, entardecer maior que tarde. Então, nós formamos uma palavra sempre maior neste tipo aqui. E por que você precisa saber que estas 4
podem ser chamadas de derivações progressivas. Porque o avaliador pode ser muito esperto e pedir para você destacar dentre as opções aquela que apresente uma derivação progressiva. Caramba, o que é isso? Qualquer uma dessas aqui. Beleza? Agora, temos outras duas. Vamos lá. Temos a derivação regressiva ou deverbal, que significa que ela veio do verbo. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, o verbo beijar, que vai formar o substantivo abstrato beijo. Eu tenho o verbo falar, que vai formar o substantivo abstrato fala. E por aí vai. E agora, neste momento, você vai reparar, teve perda. A palavra diminuiu. Então, nós agora não aumentamos a palavra. Por isso que não pode ser uma derivação progressiva. Como nós diminuímos de alguma forma a palavra, eu tenho a derivação regressiva ou deverbal. Por que ela pode ser chamada deverbal? Porque a palavra de origem foi o verbo, e foi do verbo que a gente derivou para formar um substantivo abstrato, tendo em vista que o substantivo abstrato é aquele substantivo com força de verbo. Então, se for um substantivo formado do verbo, só pode ser um substantivo abstrato. E aí nós temos a sexta situação, que é a derivação imprópria ou conversão. Eu coloco assim, ó, um exemplo que eu coloquei na aula de classes gramaticais. O jantar está na mesa. Coloquei este exemplo especificamente, pois de vez em quando alguns candidatos falam assim para mim, né, alguns alunos: professor, eu confundo a derivação imprópria com a derivação regressiva, parece que não muda nada. Então vamos lá. Na derivação regressiva eu poderia acrescentar jantar, verbo, que formam o substantivo abstrato janta. A janta de hoje foi maravilhosa. Repare que jantar é uma palavra e janta é outra. E na hora que eu coloquei janta, eu retirei aquele Rzinho ali. Então a palavra diminuiu. Por isso a derivação regressiva. Porém, aqui agora, na hora em que eu coloco o jantar está na mesa, a palavra jantar não é mais verbo. Aqui, olha que tem um artigo antes, que vai fazer o que com este termo? Vai transformar num substantivo. Mas neste momento, eu não modifiquei a palavra, a estrutura. Eu tenho jantar, verbo, grafado do mesmo jeito, e eu tenho jantar, substantivo. Então, por isso, os gramáticos chamam de derivação imprópria, porque aqui é uma impropriedade da língua. No final das contas, não houve uma derivação. Eu não formei uma nova palavra assim como eu fiz com todas as outras situações. O que de fato aconteceu aqui? Eu apenas modifiquei a classe gramatical. Eu apenas converti a classe gramatical. Tanto que o melhor nome deveria ser, de fato, conversão. E agora, de todas elas, qual a que mais cai na prova? Sem sombra de dúvidas, é a derivação imprópria ou conversão. Até porque nem sempre o camarada precisa necessariamente cobrar toda essa nomenclatura. Ah, é derivação prefixal. Ah, é derivação sufixal. Qual foi o processo de formação de palavras? Ele pode fazer apenas uma questão para você identificar a classe gramatical destacada e assinalar a função morfológica do termo ali sublinhado e por aí vai. Então, numa dessas, o cara vai lá e afirma que jantar é verbo e muito candidato vai dar mole pensando que de fato é verbo, porque na escola nós aprendemos que o verbo é aquele cara que eu posso conjugar. Então, se eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vai jantar, ele janta, então caramba, é verbo. Só que aqui, ó,
não é verbo. Aqui é um substantivo. Aí fora a questão da derivação, nós temos também a composição, galera. Nós temos também a composição. Composição. Então vamos lá. O que seria a composição? É o processo pelo qual formamos novas palavras a partir da junção entre duas palavras. Com isso, eu posso ter o processo de composição por justaposição e o processo de composição por aglutinação. Vamos entender como é que isso funciona na prática, ó. Eu tenho aqui agora o que eu chamo de justaposição e aqui o que eu vou chamar de aglutinação. Justaposição é quando um termo está do lado do outro. Então eu vou unir ali de alguma forma duas palavras sem perda e sem alteração fonética. Isso significa que não vai haver mudança na estrutura, nem gráfica, nem prosódica. Aí nessa, eu pego palavras, por exemplo, como guarda-roupa, em que eu não mudei nada nem em guarda, nem em roupa. Mas eu poderia ter, por exemplo, a palavra passatempo. Eu poderia ter também a palavra girassol. Por que eu fiz questão de colocar passatempo e girassol? Porque muitos alunos acham que a justaposição só se dá em palavras com hífen, e não é verdade. É claro, várias palavras formadas pelo hífen, na verdade várias expressões, né, formadas ali pelo hífen, formam aquilo que a gente chama de processo de composição por justaposição. Mas é possível termos justaposição em palavras sem o hífen, como é a palavra passatempo, que eu tenho passa e eu tenho tempo, e eu tenho a palavra girassol. Ah, mas aí apareceu um negocinho ali a mais. Beleza, apareceu um Szinho, apenas para manter a pronúncia, a prosódia. Então, neste momento aqui, eu tenho gira e eu tenho sol. Eu não mudei a pronúncia nem de gira nem de sol. Então, tenho processos por justaposição. É quando uma palavra está assim, ó, encostada no outra. Justaposição. Só isso. Mas, vamos pegar aqui nas cores. Eu tenho a palavra pretinha e a palavra vermelhinha. A palavra pretinha continua pretinha e a palavra vermelhinha continua vermelhinha e pronto, e acabou. Agora, e no processo de aglutinação? Eu vou ter, de fato, uma fusão, uma contração. Estilo Dragon Ball Z. Lembra que tinha o Trunks e o Goten? Então, quando eles faziam aquela fusão, ficava o Gotrunks. Então, é nesse aspecto aqui, ó. Então, agora eu vou ter uma perda ou uma alteração gráfica ou fonética. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar palavras como planalto, como aguardente. O que é planalto? É plano mais alto. O que é aguardente? É água mais ardente. Então,
Então, estas palavrinhas fizeram uma fusão e acabou tendo uma perda, uma alteração gráfica ou fonética. E é nesse aspecto aqui, a gente faz direto no nosso dia a dia, porque a gente faz aglutinação o tempo todo. Por exemplo, a palavra embora, hoje a gente nem percebe, porque a gente usa como uma conjunção, né? A conjunção concessiva embora. Mas essa expressão aqui já foi usada sem ser conjunção. E era assim, ó, em boa hora. Em boa hora acabou formando a palavra embora, de vou embora. Porque antigamente as pessoas achavam que tudo na nossa vida era regido pelos astros. Então, um acidente, tem horário certo ali porque o astro vai reger aquilo dali. Tanto que a palavra acidente vem de astros, né? Agora, se eu fosse à casa de um amigo, jantar, por exemplo, e chegasse o momento de voltar para a minha casa, acabou o jantar, vou voltar para a minha casa. Ele dizia assim para mim, como aspecto de boa convivência, de elegância, dizia, ó, vá em boa hora. Só que a gente sempre fala muito rápido, porque o princípio da comunicação é baseado no princípio da economia linguística. Eu quero falar o mais rápido possível, eu quero entender o mais rápido possível. Então, de tanto falar, vai em boa hora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tomara que eu vá em boa hora, vai em boa hora, vai embora, vou embora. Então, o embora era em boa hora, que era a hora que não acontecia o acidente, que não acontecia o problema. Aí você vai perceber que a gente faz isso com várias coisas. Por exemplo, tem o viaduto Oscar Brito, virou o viaduto dos cabritos. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Era espalha ramas pelo chão. Cuspido escarrado, era esculpido em Carrara. Então a gente vai fazendo essas contrações muito loucas aí na língua e essas contrações da aglutinação foram processos nossos. A gente é que fez isso. Fidalgo, filho de algo. Então a gente foi formando, tá? Agora, existem processos de aglutinação e de justaposição que são completamente complexos, assim como processos de derivação. Eu, particularmente, não só eu, vários outros professores pensam da mesma forma que eu, nós achamos uma sacanagem cobrar questão de processo de formação de palavras na prova e jogar lá algumas que são processos não tão definidos. Porque, por exemplo, tem palavras que dependem do autor. Aí o autor ele enxerga aquilo ali como parassintética, o outro vai enxergar como derivação prefixal, o outro já vai enxergar como derivação sufixal, já vai ter outro que vai enxergar como derivação prefixal e sufixal. Isso de uma palavra. Isso mesmo. Dependendo do autor, o cara pode enxergar 4 processos diferentes para a mesma palavra. Então é sacanagem. É bom você saber, esse é o processo básico. E a gente vai com isso. Se fugir um pouquinho, aí, paciência, né? Mas vamos lá. E os outros processos, gente, que a gente coloca, né? Esses são os 2 principais. A questão da derivação e a questão da composição. Quem são os outros processos? Sigla, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí a gente tem a reduplicação, ping-pong, tic-tac e por aí vai. Tem a abreviação, mas cá entre nós, o que cai mesmo é derivação e composição, e principalmente a derivação, e dentre todas, a que mais cai é a tal da derivação imprópria. Agora, e se eu fosse maldoso e colocasse assim, ó, desembarque, e perguntasse quais foram os processos que foram
passando com o tempo para chegar à palavra desembarque. Caraca! Então vamos lá. Primeiro, embarque veio, ó. Vamos lá, vamos fazer por partes. Vou fazer por partes, ó. Antes de ter desembarque, teve que ter o quê? Embarque. Antes de ter embarque, teve que ter o quê? Embarcar. E antes de ter embarcar, teve que ter barco. Então, barco foi uma palavra de origem, que formou embarcar, que formou embarque, que formou desembarque. E aí, vai depender de como o avaliador vai tratar um assunto desse na prova. Pela maldade, ele poderia perguntar todos os processos. Então, a palavra original, barco, que formou depois, por derivação sufixal, embarcar, que depois, aliás, por derivação prefixal e sufixal, que na verdade aqui seria uma derivação parasintética. Olha só, cara, que depois formou uma derivação regressiva, que depois formou, aliás, uma derivação regressiva, que depois formou uma derivação prefixal. Essa desembarque eu já vi uma vez na prova e perguntava quais eram os processos de formação da palavra desembarque, quais eram os dois processos. E aí na resposta tinha derivação regressiva, que formava a palavra embarque, pois vinha de embarcar, e tinha a derivação prefixal, porque eu tenho embarque e eu tenho desembarque. Então essas eram as duas respostas que tinham lá. E por que eles fizeram essa pergunta? Para ver se o aluno ia derrapar e ia responder prefixal ou sufixal ou então parasintética apenas. Desembarque, derivação parasintética, quando na verdade o que tinha era uma derivação regressiva e uma derivação prefixal. Mas aquela questão, por exemplo, ignorou toda a história de formação que vem desde a palavra barco. E aí? Como é que a gente vai fazer na prova? Na prova a gente vai tentar ver ali o que o cara propõe e olhar as alternativas, porque ele pode ser extremamente maldoso e fazer uma questão que ninguém vai acertar, ou ele pode ser coerente e fazer uma questão para que as pessoas acertem. O problema é que isso aqui a fundo, quando vai sendo estudado a fundo, é muito complexo. Então as bancas, elas tentam fazer uma questão com pegadinha, mas na verdade elas não dominam tão bem aquele assunto e tentam lá jogar para o aluno. O que eu acho uma sacanagem. Esses dias mesmos, eles pediram para dizer qual era o processo de formação de palavras que tinha numa lista de palavrinhas e uma das palavras sequer tinha sido formada por um processo de formação de palavras. Era uma palavra primitiva. E aí, como é que você respeita uma banca assim? Não tem como. Então, meus amores, nós finalizamos aqui um bate-papo legal em relação ao processo de formação de palavras. Não joguei aqui questões, até porque várias questões de processo de formação de palavras são mal feitas. Umas levam em consideração gramático tal, outras outro gramático e por aí vai. Então eu te dei a base e é com isso aqui que você vai caminhar. Fora que isso aqui é mais cobrado em concursos públicos militares do que concurso público civil. Então, como eu disse a vocês, a identificação da classe gramatical, a questão da derivação imprópria, aí beleza. E caindo, como cai para algumas bancas, mesmo em concursos públicos civis, aquela derivação ali prefixal diferenciada da derivação parasintética, se você olhar com calma, fazer aquele macetinho de retirar o prefixo e sufixo, você vai ver que vai dar certo, tá? Então, meus amores, uma mensagem bacana, ó. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. E é verdade. A cada pancada da vida, a gente fica mais forte. Só que aí tem que tomar tendência também, né? Tem que tomar jeito. A vida está te ensinando, então tem que aprender. Galera, é isso.
Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.